Boa noite, pessoal. Hoje vamos tratar sobre os impostos estaduais. Vamos discutir o imposto sobre transmissão causa-morte e doação, o imposto sobre propriedade de veículos automotores e o imposto sobre circulação de mercadorias. E eu quero começar com vocês discutindo o imposto sobre transmissão causa-morte e doação, previsto lá no artigo 155, inciso 1º da Constituição Federal. Segundo o artigo 155 da Constituição, compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre transmissão causa-morte e doação de quaisquer bens ou direitos. E o parágrafo 1º delimita os principais aspectos e limites do ITCMD. Segundo o parágrafo 1º do artigo 155, o ITCMD relativo a bens imóveis e respectivos direitos compete ao Estado da situação do bem ou ao Distrito Federal. Então a primeira regra é que, se o ITCMD é sobre um bem imóvel, esse ITCMD será devido ao estado onde esse imóvel está localizado. Já o inciso segundo dispõe que, relativamente a bens móveis, títulos e créditos, compete ao estado onde se processar o inventário ou rolamento, ou tiver domicílio o doador ou o Distrito Federal. Então, essa segunda regra já é relacionada àqueles bens que são bens móveis. Então estamos tratando de bens móveis, títulos e créditos. Nesse caso, o tributo será devido, no caso de transmissão causa-mortes, ao estado onde estiver se processando o arrolamento ou inventário dessa pessoa que faleceu. Já se estamos tratando de doação, o tributo será devido ao estado onde o doador tem domicílio. Então, temos aqui as duas regras principais relativas ao ITCMD. Se é um bem imóvel, o tributo é devido ao estado onde esse bem imóvel está localizado. Já se estamos tratando de bens móveis, o valor do tributo é devido a onde se processa o inventário, ao estado de onde se processa o inventário, ou onde está domiciliado o doador desse bem imóvel. Então é possível, em uma situação, por exemplo, de falecimento de uma pessoa, que seja devido o ITCMD a vários estados diferentes. Por exemplo, se o inventário dessa pessoa falecida for processado em um estado e ela tiver bens imóveis em vários outros estados. Então, serão várias as relações jurídico-tributárias que serão instauradas em razão desse falecimento. Já o inciso terceiro dispõe que terá a competência para sua instituição regulada por lei complementar se o doador tiver domicílio ou residência no exterior, se o de cujos possuía bens era residente domiciliado ou teve o seu inventário processado no exterior. Até hoje nós ainda não temos uma lei complementar que regule essa situação de doador com domicílio ou residência no exterior ou de falecido que possua bens, era residente ou domiciliado ou teve o seu inventário processado no exterior. Então essa situação ela ainda não está regulada. Finalmente, as alíquotas máximas do ITCMD serão reguladas pelo Senado Federal. Então, compete ao Senado Federal fixar essas alíquotas máximas do ITCMD. E dentro desse limite da alíquota máxima, o Estado poderá estabelecer a alíquota do seu imposto da maneira que quiser. O sujeito passivo do ITCMD pode ser o herdeiro ou legatário, no caso de falecimento, quando o fato gerador do imposto está relacionado à causa-mortes, ou o próprio doador ou o donatário no caso de doação. Então quem vai eleger isso vai ser o próprio legislador estadual. É ele que vai decidir se será o doador ou o donatário que terão a responsabilidade pelo pagamento desse tributo. Além disso, também é possível que o legislador eleja um terceiro responsável pelo pagamento do tributo. E aqui o exemplo seria o tabelião que não exigiu a prova de quitação para a transferência do imóvel. Nesse caso, havendo previsão legal, se ocorrer uma situação em que houve a transferência do imóvel sem o pagamento do tributo, o tabelião poderá ser responsabilizado pelo pagamento desse ITCMD, podendo então o Estado realizar o lançamento tributário e ingressar com a ação diretamente contra o tabelião em razão dessa regra de responsabilidade tributária. Agora, vamos conversar um pouco sobre as regras do ITCMD aqui no estado de Mato Grosso do Sul. O texto principal que regula esse tributo no estado é o Código Tributário Estadual, Lei 1810. Segundo a Lei 1810, no artigo 121,
o ITCMD incide sobre transmissão, causa-mortes e doação de quaisquer bens ou direitos. Então, uma redação muito parecida com a que nós vimos na Constituição Federal. O elemento temporal deste tributo está previsto no artigo 123, que dispõe que considera-se ocorrido fato gerador nas transmissões causa-mortes da instituição de fideicomisso no último dia do mês posterior ao do óbito. Então, se o óbito foi em maio, o fato gerador será considerado no último dia do mês de junho. Já nas doações, considera-se ocorrido o fato gerador na data do recebimento do bem ou direito. Então, é a data da transferência do bem ou direito que é utilizada como o aspecto temporal da realização da hipótese de incidência do tributo. Já a base de cálculo do ITCMD, e isso de acordo com o artigo 127 do Código Tributário Estadual, é o valor venal dos bens, que será calculado de acordo com os procedimentos previstos pela Secretaria de Fazenda do Estado. Bom, vamos falar um pouco das alíquotas agora. Nós vimos que o Senado Federal pode estabelecer as alíquotas máximas do ITCMD. E, de fato, a alíquota máxima foi estabelecida pela Resolução 09 de 92, no percentual de 8%. Isso não significa que a alíquota do ITCMD é 8%. Isso significa tão somente que o Estado pode aumentar o ITCMD até 8% e não pode passar disso. No Mato Grosso do Sul, as alíquotas do ITCMD estão fixadas no artigo 129 do Código Tributário Estadual. No caso de transmissão causa-mortes, a alíquota será de 6% e no caso de doação, a alíquota será de 3%. Então aqui existe a possibilidade de realização de um planejamento tributário. Por exemplo, um pai que não quer onerar muito a transmissão de seus bens quando de sua morte, pode doar os seus bens para os seus filhos e irá pagar então somente a metade do valor que pagaria caso falecesse. Então ele pode optar pela doação e irá pagar então somente 3% de alíquota em vez de 6% no caso de falecimento. Uma outra pergunta importante é se o ITCMD pode ser progressivo, ou seja, quanto maior o valor dos bens transmitidos, maior seria a alíquota. E a Resolução 9 de 92 do Senado dispõe, em seu artigo 2º, que as alíquotas dos impostos fixados em lei estadual poderão ser progressivas em função do quinhão que cada herdeiro efetivamente receber. E aqui surgiu uma controvérsia, porque havia uma discussão se essa progressividade poderia existir, já que não existe uma previsão expressa da progressividade do ITCMD na Constituição Federal. Então nós temos progressividade prevista para o imposto de renda, para o ITR e para o IPTU na Constituição, mas nada diz sobre o ITCMD. Além disso, a discussão é que o ITCMD é um tributo de caráter real, ou seja, incide sobre o valor das coisas, nos mesmos moldes do ITBI, que é um imposto municipal. Só que em relação ao ITBI, a súmula 656 do STF dispõe que é inconstitucional a lei que estabelece alíquotas progressivas para o imposto de transmissão intervivos de bens imóveis. Então, se com relação ao ITBI não é possível a progressividade, por que seria possível com relação ao ITCMD? Porém, essa discussão foi realizada no agravo regimental no recurso extraordinário 542.385 de 2013. E ficou estabelecido que a progressividade de alíquotas do ITCMD ela é constitucional. O Supremo estabeleceu de maneira expressa que todos os impostos estão sujeitos ao princípio da capacidade contributiva, especialmente os diretos, como é o caso do ITCMD, independentemente de sua classificação como de caráter real ou pessoal. Aqui nós temos então uma regra que é um pouco diferente em relação ao ITCMD e em relação ao ITBI. É importante vocês guardarem essas diferenças, porque são impostos relacionados à transmissão de bens e direitos, e um é regulado de uma forma permitindo a progressividade e o outro é regulado de outra forma, impedindo essa mesma progressividade. Mas o ponto importante é que vocês tenham em mente que essa decisão do Supremo foi pautada na possibilidade de aferição de capacidade contributiva no imposto de transmissão causa-mortes e doação. Algumas súmulas relevantes do STF em relação
ao ITCMD. A súmula 112 dispõe que o ITCMD é devido pela alíquota vigente ao tempo da abertura da sucessão. Então, abrindo-se a sucessão, será a alíquota vigente nesse momento que será aplicável ao pagamento desse tributo, mesmo que haja alteração posterior. Já a súmula 113 dispõe que o ITCMD é calculado sobre o valor dos bens na data da avaliação. Então, nós podemos, a partir do momento da abertura da sucessão, pode haver o transcurso de tempo para que a avaliação seja realizada. Então, nós teremos a aplicação da alíquota no momento da abertura da sucessão e teremos como valor da base de cálculo o valor dos bens na data da avaliação. Então imaginem que a sucessão foi aberta em 2001 e o cálculo do valor dos bens foi feito tão somente em 2010. Nós vamos utilizar o valor de 2010 como a base de cálculo e a alíquota de 2001 para aplicá-la sobre essa base de cálculo para termos o valor do imposto que será devido. Súmula 114. O ITCMD não é exigível antes da homologação do cálculo. Aqui no ITCMD nós estamos diante de um imposto que é conhecido como um imposto que tem um lançamento por declaração. Ou seja, o sujeito passivo fornece as informações para o fisco e o fisco, com base nessas informações, realiza a homologação do cálculo. E aí, então, somente com essa homologação do cálculo é que haverá o lançamento do tributo para pagamento por parte do sujeito passivo. A próxima súmula relevante que eu quero trazer aqui para vocês é a súmula 331, que dispõe que é legítima a incidência do imposto de transmissão causa-mortes no inventário por morte presumida. Então não é necessário que haja comprovação da morte da pessoa. Mesmo com a morte presumida, incide o ITCMD. A súmula 435 dispõe que o imposto de transmissão causa-mortes pela transferência de ações é devido ao estado em que tem sede a companhia. Então aqui nós temos um outro ponto relevante que precisamos ter em mente, que é uma regra específica com relação a qual estado é devido o ITCMD. Com isso, nós terminamos os principais aspectos do ITCMD e vamos para o próximo vídeo discutir o IPVA. Até lá!